Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. O capítulo é o de número 9. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a irmã aí. Pelo menos foi sincera, né? Tem um monte de gente que não pediu socorro e está assim. Vai para cá e vai para lá. Hebreus capítulo 9. Está escrito assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Você não apertou direito que eu não ouvi nada. Isso. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos essa noite. Nós entendemos que esse lugar já está cheio da sua glória. Nós acabamos de participar do ato mais santo da reunião eclesiástica, que é a Santa Ceia. Só participa da Santa Ceia quem é vitorioso, meu Pai. Só quem é campeão por natureza. Então não há uma reunião de derrotados nessa noite. Nessa noite há uma reunião de homens e mulheres marcados pela sua presença e pela sua glória. E é para eles que eu quero nesta noite entregar este maná, este rolo sagrado. E eu peço a sua ajuda, Senhor, porque antes de ministrar a sua palavra, eu queria muito que o Senhor cercasse este edifício, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz... Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Só vou pedir para o meu amigo sonoplasta, me dá um pouquinho de agudo aqui. Se você puder tirar o compressor, eu te dou um beijo, tá? Ele deu até um sorriso. Se tirar mesmo, aí o beijo é duplo, aí acabou o problema. Pedi ao pastor Roberto só para baixar um pouquinho o som do teclado. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, obreiros, enfim. O culto dessa noite, quero crer que ele vai ficar marcado para sempre na nossa alma, para sempre dentro do nosso coração. Existem cultos e cultos. Existem cultos que a gente chega na igreja, depois que a gente senta, a gente abaixa a cabeça e fala: o que eu vim fazer hoje aqui? Esse não vai ser um culto assim. Esse vai ser um culto que quando terminar você vai ligar para um monte de gente e vai dizer: você não sabe o que você perdeu hoje, mas no próximo Jesus pode recompensar a pessoa. Amém, gente?
Eu prego o evangelho, pastor Edilson, desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Estou com 42 hoje. Carinha de 50, corpinho de 60. Isso aí porque não é você. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados, né? Mas desde a minha infância até hoje, eu não tenho memória de nenhum culto que Jesus tenha faltado da reunião. Pelo menos uma irmã deu amém, então ela entendeu o que eu disse. Eu vou tentar melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança até hoje eu não consigo lembrar de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Agora todo mundo entendeu, melhorou muito. Ou seja, muitas vezes a gente é obrigado a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes somos obrigados a ir embora do culto antes dele terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia daqueles crentes maluquinhos. Eu não sei se tem aqui em Tampa, lá onde eu moro tem bastante. Aqueles crentes que quando Jesus está no ambiente, eles querem emendar um culto numa vigília e acabam fazendo hora extra na igreja, né? E se Jesus encontra esses maluquinhos, ele fica com eles também. Porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Uma igreja viva e vitoriosa. É para esta igreja que eu vou agora passar a pregar. Eu estava dentro do carro com o pastor Edilson e a gente estava se lembrando de alguns dos anos, né? De como Deus atuava no passado. E nós não estamos falando de 30, 40 anos atrás, nada disso. De 15, 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Aliás, falamos de algo que aconteceu aqui na Flórida, bem próximo de vocês, aqui na cidade de Lakeland, há menos de 8 anos atrás. Falávamos sobre o mover de Deus, sobre o avivamento, sobre a maneira como o Espírito Santo, de vez em quando, ele encontra brecha no coração de alguém, e ele toma essa pessoa nas mãos dele e transforma essa pessoa numa labareda de fogo. Falamos sobre os idos anos belos do Brasil, em que eu me lembro pregando lá em Cordovil, num culto. Jesus batizou mais de 400 adolescentes com o Espírito Santo num culto. Você tem ideia do que é isso? Tem ideia de 400 meninos e meninas tomados pelo Espírito Santo e eles caindo pelo chão? E ninguém jogava paletó, nem soprava. Era um mover de Deus naquele tempo. E às vezes, hoje, eu já com os meus cabelos ficando brancos, de vez em quando na oração eu pergunto: Senhor, o que aconteceu? Nunca mais vai voltar? Hoje, calhou de falarmos sobre o assunto, Edilson. E daquele espaço que você me buscou até aqui, o Senhor veio falando no meu coração. E o Senhor disse para mim: eu sou o mesmo de ontem. Sou hoje e serei eternamente o mesmo Deus. O Senhor me disse: não sou eu que mudei. É o meu povo que mudou. E o meu povo mudou demais da conta. Dia desse eu estava lá no Brasil, numa entrevista ao vivo, numa rádio muito ouvida. E entrou um desses crentes que aqui não tem, só tem lá. Aqueles crentes que acham que é capaz de julgar as pessoas e todo mundo. E ele, do telefone, disse: pastor Marco, como é que o senhor se sente pertencendo à raça de pregadores de uma geração que tem que pregar no mínimo 1 hora para ver acontecer alguma coisa de Deus no culto? E ele explicou, ele disse: eu venho de uma época que o pregador mal cumprimentava a igreja com a paz do Senhor e o culto acabava de tanta glória que descia. Eu não sei se alguém aqui veio do Brasil e foi evangélico no Brasil e viveu os momentos do Pentecoste pleno naquela terra. Não sei se alguém aqui participou de congressos assim. Eu participei de festas assim. Participei de festas em que a gente viajava 100, 200, 300, 500 quilômetros. Chegávamos num ginásio e o pregador que ia pregar era tão tomado pela presença de Deus que quando ele cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor, caía sobre nós uma unção de Deus tão grande que Jesus batizava com o Espírito Santo, curava e arrebatava os crentes. A gente voltava nas caravanas possuídos pelo Espírito Santo. Eu vivi isso. E quando eu vi aquele irmão falar aquilo, eu fiquei só triste porque ele foi deselegante. Mas ele não estava mentindo. E eu falei para ele: eu também vivi esse tempo. E eu disse: só que a culpa não é apenas dos pregadores. Eu disse: a culpa é do povo. E ele ao vivo me perguntou: por quê, pastor? Eu disse: porque na minha época, lá há 30 anos atrás, no Brasil, a gente só tinha 3 lugares para ir como crentes.
trabalho, igreja e casa. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e a gente não via a hora de chegar o fim de semana para irmos à igreja. Íamos para a igreja domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Íamos para a vigília. Andar na rua como crente era uma tristeza, porque a gente andava com a Bíblia exposta. Era a nossa marca. Fora a roupa, fora a cultura do Brasil, os costumes da igreja. Então andar na rua era como se a gente andasse no meio de um povo que estivesse todo mundo indo por um caminho, a gente no caminho contrário. As pessoas riam e debochavam da gente. Então só havia um lugar de segurança para nós. Só havia um lugar onde a gente se sentia livre. Era na casa de Deus. E não era uma casa bonita como essa aqui, não. Eu me lembro da velha igrejinha onde eu cresci. 4x3. Os bancos todos amarrados com arame. Os meus pastores, oh Jesus, só o Senhor na causa. A maioria deles só tinham 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. A maioria dos irmãos da igreja só tinha 2 dentes na boca, né? Como eu disse, junto com eles. Todos eles eram analfa de pai e beta de mãe. Os presbíteros, então, assembleiamos aquela barriga lá, cemitério de frango, e a gravata pelo meio do peito. Nós não tínhamos instrumentos como esses. Eu me lembro que lá no salãozinho da rua onde eu congregava, tinha uma sanfona e um pandeiro. E o velho Ovídio Ramos para cantar. Pense num presbítero ungido. Era o irmão Ovídio. O irmão Ovídio não sabia ler direito. Os diáconos desse salão não sabiam escrever direito. E os membros desse salão que eu no culto não sabiam falar direito. Imagina quando um que não sabia falar pedia porque não sabia escrever um pedido de oração. E o pedido de oração chegava na mão do que não sabia ler. Você tem noção do que é isso? Não. Eu vou contar só um testemunho, ou um testemunho, não sei. Eu estava no culto um dia, o irmão Ovídio se empolgou. Quando ele pegava um bilhete para ler, a igreja ficava em transe. Quando ele lia de uma vez, quando terminava, a gente fazia assim, Mas quando ele pegava o bilhete, levava para lá e trazia para cá, a gente entrava em oração. Porque não sabia o que ia vir. Porque ele tentava adivinhar o que está escrito. Porque ele não sabia ler, o que escreveu não sabia escrever, o que pediu oração não sabia falar. Então, só Jesus, era uma língua estranha mesmo. E eu me lembro que nesse dia ele levou para lá, trouxe para cá e disse, vamos orar aqui pela irmã Isabel, que segundo consta, fez uma cesariana. Vamos orar pela Isabel que fez uma cesariana. Aí levantou a Isabel, de 12 aninhos de idade. Meu irmão Vídeo, a Isabel sou eu. E ele disse, o que é que tem? O que é que tem que eu não fiz cesariana, não? Eu estou aniversariando, irmão Vídeo. Foi nesse ambiente que eu cresci. Você está rindo porque não era você para ouvir o irmão Vídeo ler a Bíblia. Eu me empolgava quando ele dizia, vamos ler aqui a Bíblia no livro de Êxodo. Quando ele não soltava uma de Genésio, né? Que era o Gênesis. Mas no dia que Jesus me tomou na presença dele, ele usou a boca desse velho. Porque o velho chegou no culto empolgado, com o olho estatalado desse tamanho, diz, Deus falou comigo hoje à tarde, que ele vai levantar alguém aqui hoje. E ele me deu até o texto, está no livro do profeta Albuquerque. Foi outro tumulto, porque não tem Albuquerque na Bíblia. Aí alguém falou, irmão Vídeo, não tem Albuquerque na Bíblia não. Ele diz, vai ler a Bíblia. O Albuquerque é aquele que falou assim, aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Ele citava o livro do profeta Abacuque. Velho Ovídio faleceu ano passado, 84 anos. Quero até fazer um tributo a ele. O velho Ovídio Ramos um dia fez, ele tinha uma capacidade incrível. Não sabia ler nem escrever, um homem matuto, a mão cheia de calo, um negro de quase 2 metros de altura, a mão dele parecia uma raquete de tênis, tão grande que era. E a voz dele era barítono. E de vez em quando ele empolgava de cantar os hinos da harpa. Alguém lembra do hino da harpa aqui ainda? Alguém lembra da harpa? Sabe o que é harpa? Alguém sabe o que é harpa? Isso. Bom, o vídeo foi cantar o hino da harpa. Só que ele conseguiu fazer um milagre, Edilson. Ele conseguiu pegar uma letra e colocar em uma música, que não era a música dessa letra. Entende mais ou menos? Vamos ter que dar uma palhinha, Roberto. Ele pegou aquele hino assim da harpa. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis,
breve os reinos. Esse aí. O hino era esse, ou pelo menos era para ser esse. Ele arrumou um milagre, ele começou a fazer. Pegou a nota, pegou a altura no tom dele e começou. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. E os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Ele conseguiu cantar Asa Branca. Você não está aqui há tanto tempo que não lembrou, né? Ele conseguiu pegar a Asa Branca nem sei quem era, o rei do Baião que cantava, Luiz Gonzaga, e conseguiu colocar dentro da harpa. Eu era moleque, eu tive uma crise de riso, e o salãozinho tinha uma pia no fundo, que era um antigo salão de bar. Eu enfiei debaixo dessa pia que eu ria. Aí chegou a profetisa da reunião, a irmã Maria de Paula. Chegou a mim, você está rindo o quê, menino? Eu falei, não estou rindo não, irmão, o vídeo está cantando um louvor. Pois é, você não está vendo que ele está cantando um cântico espiritual? Caiu um fogo no salão. Jesus até batizou com o Espírito Santo. Mas era um tempo de simplicidade. Um tempo de glória. Um tempo que talvez os nossos filhos, os nossos netos, só vão ouvir contadores de história como eu contarem. A não ser que haja entre nós nesta noite um desejo imenso de fazermos a oração de Jeremias, quando escreveu o livro das Lamentações, no capítulo 5, no verso 21, quando ele chorando, viu o futuro através de uma luneta telescópica e espiritual, viu que Israel caía no esquecimento dos milagres do seu Deus, e ele gritou para Deus dizendo, renova os nossos dias como antes. Renova os nossos dias como antigamente. E o que isso tem a ver com Hebreus capítulo 9, pastor? No capítulo 9 da carta aos Hebreus, nós temos uma revelação que transcende o pensamento humano. Peço a atenção de todos, porque é um presente para vocês essa mensagem. No capítulo 9 da carta aos Hebreus, o escritor, que é desconhecido, que não é pelos teólogos catalogado, há quem diga que foi Paulo, há quem diga que foi Apolo, o escritor desse livro, mas ninguém sabe ao certo. Era alguém que tinha uma visão muito poderosa do seu Deus. E enviou uma carta para Israel, é uma carta para os hebreus. É uma lembrança dos idos dos tempos em que Deus havia visitado aquele povo. E no capítulo 9, o escritor deste livro faz questão de dizer que o que Israel tinha como fonte de adoração na terra, nada mais era do que o modelo do centro de adoração que havia no céu. No capítulo 9, no verso 1, o escritor diz, assim como há um centro de adoração terrestre, há também um centro de adoração celeste. Ele estava falando do momento em que Moisés, um homem de carne e osso como eu e você, resolveu fazer uma oração. A oração dele foi essa: eu rogo para que o Senhor me mostre a sua glória. Imagine um homem de carne e osso que viveu milhares de anos antes de nós, que sentia uma necessidade de ter uma experiência profunda com Deus. Ele subiu no alto de uma montanha e olhou para o Senhor e disse assim: eu não quero apenas ver a sua nuvem, eu não quero apenas ouvir a sua voz, eu quero me envolver na sua glória. Eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. E Deus olhou para ele e disse: vou te mostrar. E a glória que Deus mostrou para ele foi algo tão excitante, tão poderoso, que dias depois, quando ele desce daquela montanha e vai falar com Israel, o rosto dele resplandecia. E o rosto dele resplandecia porque ele passou uma temporada fora da terra. Ele passou um período de jejum anormal. Moisés é um homem da Bíblia que fez o maior jejum da história. Ele fez um jejum de 80 dias. Você vai encontrar isso em Deuteronômio capítulo 9. Ele orou com o Senhor em jejum 40 dias, recebeu as tábuas da lei, desceu do alto da montanha. Ao chegar no pé da montanha, ele viu o povo adorando um bezerro. Ele quebrou as tábuas e tornou para o monte de novo. E mais 40 dias, e mais 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. Um homem que passou 80 dias de jejum.
ele só pode ter sido sustentado por algo que na terra não existe. A glória de Deus o alimentou. E como os homens do século 21 conhecem uma matéria que os de antigamente não sabiam, que o homem é aquilo que o homem come. Não é isso que se ensina por aí? As irmãs que fazem dietas, não é isso? O homem é aquilo que o homem come. Ele desceu do alto da montanha brilhando, porque ele não comeu nada na terra. Ele se alimentou da glória de Deus. Ele não apenas viu, ele entrou dentro dela e se alimentou dela. E ao descer de lá, a glória de Deus resplandecia sobre ele. Eu creio que o meu Deus não mudou e que ele pode fazer isso ainda hoje. Alguém acredita nisso? Então dê só um grito de glória a Deus bem alto para acordar quem estiver do seu lado, e uma salva de palmas a Jesus de Nazaré. Quando esse homem subiu ao alto da montanha, na segunda parte do jejum, ele subiu ao alto da montanha com vergonha de si mesmo, com vergonha de ter defendido aquele povo, porque ele bastou ficar 40 dias fora para eles fazerem um bezerro de ouro. Chegaram no alto da montanha e disse: Senhor, me mostra a sua glória, porque só assim eu vou poder mostrar a eles que o Senhor é real. Eu creio em ti porque eu te vejo, eu creio em ti porque eu te ouço, eu creio em ti porque o Senhor me deu o caminho a seguir, mas eles vão crer em ti através de mim. Então eu preciso ter algo mais sólido, algo mais forte. Como ele passou uma segunda temporada de 40 dias, e nesse período de 80 dias no total, nenhum homem suportaria, Moisés saiu da terra. O Senhor abriu diante dele o leque da revelação divina. Eu quero crer que tudo isso aconteceu porque Deus e Moisés entraram no acordo. Moisés foi explicar a Deus por que o povo que ele defendia tanto adorava um bezerro na ausência dele. E eu acredito que a desculpa de Moisés foi essa: esse povo que eu represento ficou 430 anos no Egito. 430 anos no Egito são quase 11 gerações. Uma geração para os hebreus tinha 40 anos. Então 430 seriam quase 11 gerações. 11 gerações escravizadas. 11 gerações subservientes aos egípcios. 11 gerações que todos os dias da adoração dos deuses do Egito, entre eles Baal, Astarote, Azera, Marduk, a pseudo-deusa Sim e tantos outros deuses mais da Mesopotâmia antiga, cada um deles tinha duas coisas que o Deus dos hebreus não tinha. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Os deuses do Egito tinham duas coisas que o Deus de Israel não tinha. Primeiro, eles tinham um endereço. E segundo, eles tinham aparência. Israel ficou 430 anos no meio de um povo que o Deus deles tinha endereço e tinha cara. Como os judeus são escravos, quando os senhores egípcios iam adorar o dia do solstício, eles levavam os escravos hebreus diante do santuário. E os hebreus viam a casa do Deus deles e via a cara do Deus deles. Quando iam adorar o Deus Anubis, eles enxergavam um Deus que tinha metade homem, metade cachorro. Quando iam adorar Baal ou outros deuses, eles viam que esses deuses tinham aparência, eram grandes ou pequenos, gordos ou magros, mistura de homem com mulher, mistura de homem com animal, às vezes só um animal, e todos eles tinham um endereço. Depois de 430 anos assim, Deus vai e arranca eles do Egito. Leva eles para o meio do deserto. E no meio do deserto, ao chegarem lá, Moisés disse: aqui estamos nós, adoremos a Deus. E Moisés deu liberdade para o povo adorar a Deus. Só que depois de 430 anos, indo na casa dos deuses e vendo a cara dos deuses, quando Moisés soltou o povo para adorar na península do Sinai, eles não sabiam para onde adorar e não sabiam como adorar. Moisés soltou o povo e o povo não sabia se orava para cá, se orava para lá, se orava para a esquerda, para a direita, se orava para cima, se orava para baixo. Pior, tinham dificuldade em adorar alguém que era invisível. Na ausência de Moisés, e isso também foi uma trama divina, porque enquanto Moisés estava ali, Moisés guiava o povo a adorar. O povo quase chegou a crer que Moisés era um Deus. Por isso, quando ele estava, todo mundo orava certinho. O dia que ele saiu, não tinham para onde orar. Oprimiram Arão e fizeram um bezerro para adorar. Era para Deus ter fulminado aquele povo. E Deus não fulminou, porque Moisés conseguiu falar para Deus: Senhor, se o Senhor não mudar a sua forma de agir, esse povo vai se perder. Como assim, Moisés? O Deus do Egito, ou os deuses do Egito, têm cara e têm endereço.
Se o Senhor não nos mostrar uma forma melhor, eles vão se perder. Foi nesse momento que Deus disse a Moisés: então tudo bem, eles precisam de um lugar para adorar e precisam da minha aparência. A minha aparência eu não dou, Moisés, porque quem me vê morre, porque não há ninguém que possa ver a minha glória e se manter de pé. Mas eu posso criar um lugar para eles adorar. Como assim, Senhor? Moisés, vou te mostrar o centro de adoração que existe no céu. E nesse período de 80 dias, Moisés foi arrebatado em espírito e passou uma temporada no céu. E ele enxergou o tabernáculo celeste. Ao enxergar o tabernáculo celeste, Deus plantou na mente de Moisés toda a visão dos objetos sagrados que ele viu no céu. Ao chegar na terra, Deus disse: Moisés, agora você vai construir um tabernáculo terrestre, baseado no modelo do tabernáculo do céu. E eu fico imaginando a dificuldade de Moisés. Como é que você pode traduzir para a terra aquilo que é celeste? Aliás, todos os homens que foram arrebatados tiveram dificuldade em contar o que era lá em cima visto, para que os homens aqui na terra entendessem. João, por exemplo, no Apocalipse, foi falar para nós que o céu tem ruas de ouro. Alguém acredita nisso aqui? Eu não posso crer. Quer perguntar por quê? O ouro é da terra. O fogo pode queimar o ouro e derreter o ouro e acabar. O céu é inacessível. O céu não pode ser destruído. O lugar onde Deus está não é feito de matéria. O lugar onde Deus está não é feito de nêutrons, de íons. O lugar onde Deus está é feito de uma glória metafísica. Vai acima da física quântica. Não dá para a mente humana compreender. Mas quando João chegou lá em cima, Deus deu para ele uma palavra: tudo que você ver, escreve num livro. Olha o problema. O pobre do João desceu do céu e foi escrever para nós que no céu tem rua de ouro. Pior, ele diz que o céu tem um muro que tem 12 tipos de pedras. E ele começou a dizer a cor delas: a esmeralda, o carbúnculo. O céu não tem pedras. Mas João tentou traduzir na linguagem que nós pudéssemos entender. Tem algo lá no céu que brilha como ouro, mas é muito melhor do que o ouro. A cidade é cercada assim, mas não é cercada por pedras. É uma glória. E essa glória, ela é colorida, como são coloridas as pedras preciosas. Mas o céu é muito maior do que nós podemos entender. Quem compreende essa linguagem? Antes de Jesus levar João para o céu, que João é um evangelista, e evangelista fala sem pensar, Jesus levou um pastor. E pastor não fala sem pensar, ele pensa para falar. O pastor que Jesus levou no céu, ele voltou para a terra, e quando ele foi contar, olha o que ele disse. Primeiro ele tirou o corpo dele fora. Ele disse: eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, esteve no terceiro céu. E quando todo mundo estava empolgado, dizendo assim: e o que ele viu? Ele disse: o que ele viu não é lícito contar. Porque ele não queria se comprometer. Não queria falar uma coisa que ia dar um nó na mente das pessoas. Vocês estão entendendo a minha linguagem aqui ou não? Agora Moisés foi até o céu e viu o centro de adoração. Ao descer na terra, Deus disse: você vai construir e vai fazer igualzinho tem no céu. Só que aqui eu usei glória. Aí você vai usar ouro, pedras preciosas, prata. Eu imagino Moisés dizendo: Senhor, tudo bem, eu estou com um desenho na mente, mas eu não sei trabalhar com esses metais. E o Senhor disse a ele: vou ungir 2 homens no meio do povo. Vou ungir 2 homens e sobre eles cairá uma unção que tudo que você falar para eles vai ficar na mente deles impregnado e eles vão reproduzir. Um deles foi a Oliabe. Todas as matérias que Moisés foi falando para ele, ele ia fazendo um documento, um desenho, e depois ele construía. O tabernáculo que Moisés trouxe para a terra, eu me lembro que quando eu era garoto na escola dominical, os nossos mestres, eles diziam que o tabernáculo era feito de 3 pavimentos. Era feito do átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas estudando com mais apreço, depois que eu fui em Israel e aprendi direto com os rabinos, eu descobri que os nossos velhos pais, sabendo da existência de um 4º lugar, eles ignoravam. E hoje eu entendo que não era possível ignorar. Antes do átrio, havia um lugar chamado alpendre. Qual o nome dele? Não ouvi? Mais uma vez? Você consegue memorizar os 4 lugares então que existem no tabernáculo? Alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. Dá para falar de cor comigo para memorizar? 1, 2, 3. Alpendre,
átrio, lugar santo e... De novo, para terminar, 1, 2, 3. Uma salva de palmas à igreja, porque o povo é inteligente. Tá, pastor, até aí eu entendi. O que mais? Agora vem a parte mais bonita. Quando Deus revelou a Moisés o tabernáculo, e todos nós pensamos como Deus revelou num dia, no outro dia já estava pronto, a gente acha que foi em 24 horas. Na verdade, a construção do tabernáculo levou quase 30 anos. E nesses 30 anos, e tudo isso a propósito, Deus deu também a Moisés uma missão que essa era praticamente impossível. Pergunte por quê? Porque reproduzir a matéria é fácil. Mas o lugar de adoração não era feito só com matéria. Era feito com vida. E a vida de adoração no céu é feita a partir do sopro da boca de Deus, que nós chamamos de anjos. Anjos são espíritos. Está escrito isso. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A palavra espírito vem do grego ruach. Ruach é sopro ou fôlego. Então, quando a Bíblia fala anjos, ela fala de espíritos. E espíritos são sopro. E sopro só pode sair daquilo que é vivo. Os anjos foram criados pelo sopro da boca de Deus. O tabernáculo celeste já existia em 4 pavimentos. Talvez por isso Deus tenha feito os anjos em 4 categorias. Anjos mensageiros, querubins, serafins e um único arcanjo. Mesmo alguns dizendo que Gabriel deve ser arcanjo, porque a Bíblia diz que Gabriel era um príncipe do mesmo nível de Miguel. A Bíblia não chama Gabriel de arcanjo, chama ele de anjo. Mas Miguel a Bíblia chama de arcanjo. Então, para não irmos além do que está escrito, entendamos isso. Então, havia no céu o lugar que era imóvel e havia a vida dentro daquele lugar. Então, quando Deus revelou a Moisés para trazer aquilo que era celeste para a terra, o que era para produzir como matéria, como os lugares de adoração, como a arca, que nós vamos falar dela daqui a pouco, todos os objetos eram fáceis de ser reproduzidos, porque bastava desenhar e pronto, estava pronto. Só que Moisés levou 30 anos para produzir a essência do culto de adoração. Ele precisava reproduzir o céu na terra. E como ele não podia usar anjos na terra, Deus teve que mostrar a ele um grupo de pessoas especiais, que seriam eternamente usadas para aquele tipo de serviço. Moisés dirigiu uma nação chamada Israel. Israel tinha 12 tribos. Quantas tribos? 12 tribos. Mas Deus escolheu só uma tribo para cuidar da parte da adoração. E por quê? Qual o motivo? Por que só a tribo dos levitas? Hoje, quando nós vamos falar dos músicos, a gente fala, até os levitas vão cantar. Por que eles? Por que levitas? Por que eles eram dados à música? Por que foi que Deus escolheu eles? Por que Deus não escolheu ninguém da tribo de Judá? Ora, não é a tribo de Judá que nós mais elogiamos? Até cantamos, Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que não da tribo de Rubem, que era a tribo mais antiga? Por que não da tribo de Benjamim, que era mais nova? Se o mais velho não quer, o mais novo faz. Por que a tribo de Levi? Pergunta para mim e eu te falo. Só se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Simples. Porque quando Moisés desceu do alto da montanha, olhe, preste atenção que isso é forte. Quando ele desceu do alto da montanha, o povo estava adorando o bezerro. Deus determinou a Moisés uma palavra. Na segunda vez, quando ele desce, Deus disse, eu quero que mate os idólatras, para que sirva de exemplo para os demais. Moisés olhou para o Senhor e falou, Senhor, quem é que vai matar eles? O Senhor disse, dê um grito em Israel. Alguém vai se levantar para defender o meu nome, a minha honra. Imagina Moisés descendo e pensando, irmão, não mata irmão. Quem é que vai matar alguém? Mas Moisés obedeceu. Quando Moisés gritou, eu quero aqui homens e mulheres que tenham valência dentro do coração, tenham fortaleza para matarmos os idólatras. Enquanto 11 tribos riram, uma tribo se levantou. Só que é engraçado, quando você estuda sobre essa tribo, você dá risadas, porque eu dei muita gargalhada. Pergunta por quê de novo? Porque era a tribo que não merecia. Pelo menos não a minha visão. Todas as tribos de Israel gostavam de trabalhar. Todas as tribos sabiam uma arte. Uns cuidavam de madeira, outros cuidavam de embarcação, uns cuidavam de pedra, outros cuidavam de prata, de ouro.
Essa tribo, a única tribo que se levantou, era a tribo do povo que não fazia nada a não ser duas coisas: cantar e dançar. Não pegavam no pesado, não trabalhavam com cozinha, nada. O negócio deles era cantar e dançar. Era a tribo desprezada, era a tribo dos levitas. Mas a tribo desprezada, ela sempre surpreende. Quando o faraó decretou a morte dos meninos, de todos os judeus que nascessem, só uma tribo teve coragem de casar os seus filhos. E você deve se lembrar dela, está em Êxodo capítulo 2. Veio um homem da tribo de Levi e desposou uma moça da tribo de Levi. E eles casaram e tiveram 3 filhos. Faraó não queria que tivesse nenhum. Eles tiveram 3 de uma vez. Um para glorificar o Pai, o outro o Filho e o outro o Espírito Santo, né? Estou falando de Joquebede e Anrão, pai de Moisés, Arão e Miriam. Então esta é a tribo que surpreende. A tribo dos cantores, a tribo dos dançarinos, foi a única tribo que teve coragem de tirar a espada e matar os idólatras. E quando perguntaram a eles: vocês matariam seus irmãos? Eles gritaram: irmãos nossos não adoram bezerro, irmãos nossos adoram ao Deus de Israel, que é vivo e poderoso. Essa tribo foi marcada por Deus. Quando Moisés morre, estou pulando lá na frente, quando Josué está diante da terra prometida, e ele está com o testamento na mão, e ele começa a dizer: Benjamim fica com a parte esquerda, Judá fica com a parte direita, e ele vai repartindo a terra inteira é repartida 100% em 11 tribos, e uma tribo fica sem terra nenhuma. Quando todas as outras tribos estão rindo, dizendo: está vendo, é o que dá a matar seus irmãos, Josué saca do bolso um testamento especial e diz: a única tribo que não recebeu nada na terra, para ele a herança é diferente. Moisés deixou escrito: a herança dos levitas é o próprio Deus de Israel. Quem vai sustentar, colocar o pão na mesa do levita sou eu, diz o Senhor. Quem vai cuidar da roupa do levita sou eu, diz o Senhor. Para o levita eu só faço uma ordem: adorem ao meu nome de manhã até a noite. Não deixe o fogo se apagar lá no altar. E enquanto fizerem isso, eu estarei entre vós. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Agora que Deus escolhe a tribo dos levitas e marca elas, Moisés tem 30 anos para treiná-los. Pergunte no quê? Para saber onde é que cada um deles poderia estar. E aqui vem a parte mais linda. Bastava nascer levita, bastava ter o sangue de levita, que além de você não ter que pegar no pesado, você tinha um direito que nenhum dos outros judeus tinham, que era subir no alpendre. O alpendre era feito com uma escada pequena, parecido com esse. O alpendre era feito para destacar as pessoas das demais pessoas. 11 tribos de Israel, por mais poderosas que fossem, ficavam aqui embaixo. Para subir no alpendre, estou falando só no primeiro degrau, tinham que chegar de mão cheia. Tinham que trazer uma oferta em ouro, prata. Tinham que trazer farinha, óleo. Tinham que trazer um boi ou uma junta de bois. Se fizessem isso, subiam no alpendre. De mãos vazias, não podiam se apresentar diante do Senhor. Todavia, se fosse levita, só por ter nascido levita, podia passear no alpendre. Podia caminhar por ali, de mãos vazias. Por quê, pastor? Porque a oferta do levita era a sua própria vida. Ele era uma oferta viva ao Senhor. Quem entendeu, dá glória a Deus. Então milhares de levitas, repita comigo, milhares, podiam subir no alpendre. Todavia, tinham alguns levitas que caminhavam pelo alpendre e olhavam a parte primeira que Moisés fez, que chamava-se átrio. E eles queriam subir no átrio. E aí procuravam Moisés. Moisés, a gente gosta de andar aqui nesse alpendre, mas e para ir no átrio, o que tem que fazer? Aí Moisés passava a lista. O menino tem que ser separado aos 5 anos de idade. E tem que estudar até os 18. 13 anos com a cara fincada no livro de Levítico. Tem que decorar 613 leis. E se purificar. Então, os levitas que nasciam levitas já eram privilegiados por irem no alpendre. Quando ouviam dizer, não, para subir naquele átrio ali, tem que estudar demais. Tem que gastar a sua vida, tem que abandonar a sua adolescência, tem que abandonar os seus sonhos, os seus princípios, os seus futuros.
A maioria dizia, não, só por ser levita já está bom. Eu fico no alpendre mesmo. Mas tinha uns que dizem, não, eu quero ir para o átrio. Esses queriam ir para o átrio, perdiam a vida deles. Não namoravam. Não sonhavam. Não iam para a universidade. Não brincavam na rua com os amigos. Eles fincavam a cara no livro até decorar aquilo que Deus havia dito. Quando eles conseguiam decorar, aí subiam ao átrio. E ao chegar no átrio, recebiam uma nomenclatura. Pergunte qual? Levita mor. Qual o nome? E o levita mor escolhia uma das 3 funções do átrio: cantar, tanger um instrumento, como o Roberto está fazendo, ou ser um escriba, passar o dia escrevendo tudo o que acontecia no altar. Pastor, mas tinha que gastar a vida inteira só para isso? Só para isso? Não. Daqui a pouco você vai entender o porquê. O alpendre é um lugar especial, mas o átrio é mais especial que o alpendre. Porque no átrio tem uma pia de bronze. E a pia de bronze vai te ensinar sobre pureza, sobre santificação, sobre como lavar os pés ao entrar no altar do Senhor, sobre como preparar a alma para entrar mais fundo na presença de Deus. Vai aprender a ensinar como é que se canta de verdade. Não é cantar dirigindo, não é só cantar por cantar, não é usar só as cordas vocais, é usar a alma, é usar o espírito. Ou será que só eu nessa minha vida já vi cantores e cantores, 2 pessoas cantarem a mesma música? Um canta, a gente fica com o queixo caído e diz assim, uau, que voz linda! E o outro canta a mesma música, a voz não é nada bonita, mas vai arrepiando o corpo da gente inteiro. Começa a brotar lágrima nos nossos olhos. Por que será que um tem isso e o outro não tem? Está começando a entender aí ou não? Está caindo a ficha? Está caindo a ficha ou não? Não é só saber falar bonito. Isso aqui não é uma aula de retórica. Tem gente que diz assim, não, pregar é fácil, só botar um DVD do pastor, eu memorizo, prego igualzinho e repito até a língua estranha dele, e faço o gesto e a glória de Deus desce. Não é assim que funciona, não. Eu digo que não é porque eu já experimentei isso. Minha voz é rouca. Quando eu era menino era fácil imitar os pregadores da minha época. Meu Deus do céu, eu chegava no culto da mocidade e dizia para a molecada atrás de mim, quem que vocês querem ver pregar hoje? Aí o pessoal dizia, queremos ouvir o pastor Gilmar Santos. Alguém lembra do Gilmar Santos aqui? É da minha época. Era um pregador goiano lá, que ele prega, parece um locutor de rodeio. Eu encarnava um pastor Gilmar no púlpito. Eu dizia assim, meu Deus, meu Jesus querido, ai meu Deus. Eu decorava a pregação dele, eu imitava ele inteirinho. Só que tinha uma diferença. Quando ele pregava, caiu uma glória na igreja. Quando eu pregava, caiu uma tristeza na igreja. Você é rico que não era você, bocó. Gente, eu imitava até a língua estranha do pastor Takayama. Fazia tudo igualzinho eles e não dava certo. Um dia eu subi o monte, eu falei, Jesus, eu faço igualzinho eles e por que não funciona? E o Senhor me disse, eu não faço clones. Eu não preciso de imitadores. O Senhor disse, eu posso te dar uma unção só sua. Eu posso te dar um ministério que ninguém nunca teve antes de você. E depois de você ninguém nunca mais vai ter. O Senhor disse, eu não quero que você seja um eco. Eu quero que você seja uma voz. Alguém pegou esta palavra? Pegou ela? É o que Deus tem para você. Você pode até se espelhar, pode até sentir desejo por ver alguém pregar. Pode até começar a pregar, pregando como outro prega. Mas se você quiser ir mesmo onde Deus quer que você vá, você tem que se aprofundar. Deus tem coisas para te mostrar que nunca mostrou a homem nenhum. E eu vou repetir, Deus tem algo para te dar que nunca deu a homem nenhum nessa terra. E como é que isso pode acontecer, pastor? Quem sabe se você começar a mudar o seu jeito de ser. Você já tinha que ter um espelho aqui às vezes. Eu estou na minha igreja, estou pensando em botar um espelho. Eu sou pastor de um ministério. Eu queria que os crentes vissem a cara deles durante o culto. Sangue de Jesus tem poder. Tem umas pessoas aqui que você está pregando, você está olhando para isso. É perigoso a gente ter um infarto do miocárdio. A pessoa está com uma cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre.
Você tá, é sério, o olho da pessoa está seco, igual o olho de sapo que morre no dia de enchente. Pior, a boca está travada. Uma boca de aço, uma língua de ferro e um queixo de concreto. Ih, pastor, pega leve. Não pego. Porque essas pessoas geralmente são as que mais murmuram. São as que mais dizem, eu vou sair dessa igreja porque aqui não acontece nada, aqui não busca nada, aqui... Não é isso, não é o ambiente, é você. Você é o veículo de Deus na terra. Você que tem o poder de atrair a glória de Deus para essa terra. Não basta entrar numa reunião como essa e esperar que uma andorinha sozinha faça verão. Com todo respeito, não vou nem olhar para não humilhar a pessoa, mas eu já olhei umas 3 vezes, tem uma irmã ali atrás que ela não para de lixar a unha, caramba. Nós somos um culto. Isso aqui não é um salão de beleza, não é um teatro. Aqui ainda é a casa de Deus. Aqui há um mistério a ser revelado numa reunião como essa. Há algo sobre-humano que pode explodir sobre a sua vida. E você, querendo ou não, esse é o caminho. Posso ouvir um grito de glória a Deus ou não? Agora é a hora do teste, quer ver? Só quem crê, levante a mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Agora é a parte mais difícil. É para agarrar. Agarrou. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Vai, tira ela do lugar. Não faz. Joga a culpa em mim e fala, é o maluco ali que está mandando. Chacoalha. Diga para ela, Deus te trouxe hoje aqui para isso. Para sacudir a sua vida. Para sacudir o seu ministério. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua experiência. Deus quer te dar algo que Ele nunca deu a ninguém, mas para isso você tem que dar pelo menos um grito de glória a Deus. O cidadão, depois que ralava 13 anos estudando, chegava lá no átrio e disse, pronto, já estou bem aqui. Tinha uns que diziam assim, eu achei que não ia chegar, viu? Mas tocar aqui, cantar e escrever já está muito bom. Mas no meio daqueles, tinha uns que olhavam para dentro. Não ficava olhando só para o que deixou para trás. Tinha uns levitas que olhavam para dentro. Respire fundo e olhe para mim. Ao olharem para dentro, eles enxergavam o lugar santo. Diga comigo, lugar santo. E quando olhavam o lugar santo, eles gritavam, Moisés, como é que faz para entrar no lugar santo? Aí Moisés disse, mais 12 anos de preparação. Só entra no lugar santo se tiver 30 anos. Os levitas que já cantavam e tocavam, diziam assim, gente, chega, já estudei 13 anos, já está bom demais aqui. Mas tinha uns curiosos. Geralmente os curiosos são atrevidos. E Deus ama gente atrevida. Vou falar de novo. Deus ama gente maluca. Deus ama gente tantã. Porque os tantãs fazem coisas que os normais não fazem. Eu estava num congresso no Brasil e um pregador brasileiro falou assim, a Assembleia de Deus era o centenário. Eu fui um dos pregadores, eu quase desviei. O pregador assembleiano, no aniversário da minha igreja, foi dizer assim, a Assembleia de Deus esses 100 anos falhou. Falhou porque ela gerou crentes esquizofrênicos. Me deu uma raiva. Porque eu sei o que é esquizofrenia. Esquizofrenia é gente maluca. Eu ia pregar no dia seguinte, falei, Jesus, me segura que ele está perdido, que amanhã é a minha vez. À noite eu não conseguia dormir, eu falei, Jesus, o que eu faço? O homem me chamou de louco, esquizofrênico é gente maluca. E o Senhor falou comigo, filho, o que é um esquizofrênico? Eu falei, Senhor, isso é o tripé da psicologia, coisa mais simples que existe. O que sustenta a mente de um ser humano é um tripé. Um normal só vê o que todo mundo vê. Uma pessoa normal só escuta o que todo mundo escuta. E uma pessoa normal só sente o que todo mundo sente. Quando uma pessoa começa a ver o que o outro não está vendo, manda ele para o Instituto Santa Teresa em São Paulo, amarra uma camisa de força nele. Quando alguém está ouvindo vozes, manda para o manicômio. E a pessoa está num calor desgraçado, ela está com uma blusa de frio, ou quer dizer, uma interna que está doente. Porque ela está sentindo que ninguém sente. Eu falei, Senhor, isto é uma pessoa esquizofrênica. O esquizofrênico, ele ouve vozes. O esquizofrênico, ele vê visagens, visões. O esquizofrênico sente o que ninguém sente. Isso é esquizofrênico. O Senhor disse, então ele não está errado. Eu falei, por que não? Porque eu tenho alguns esquizofrênicos.
Como assim, Senhor? O Senhor disse, vou te mostrar a maior mente do Novo Testamento. Depois de Jesus, a maior mente, a maior psique do Novo Testamento chama-se Paulo. E Paulo, quando escreveu para a igreja mais louca que ele plantou, eu disse igreja o quê? Não ouvi? Pergunte por quê? Para chegar na igreja, na porta da igreja, você era obrigado a pegar uma senha. Pergunte para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Porque todos os membros da igreja tinham dons. E todos profetizavam. Você consegue imaginar um culto desse jeito? Não, eu vou te encarnar um culto. Estamos aqui agora na igreja de Corinto. Olha para o irmão que está do seu lado esquerdo, mas olha de canto de olhos, cuidado. Esse aí é profeta. Olha o da direita. Esse interpreta línguas. Olha o que está atrás de você. Esse cura os enfermos. Olha o que está na sua frente. Esse tem dom de discernir espíritos. Olha o que está lá naquele outro canto. Esse tem o dom de operação de maravilhas. Todos os membros da igreja de Corinto tinham um céu dentro deles. E quando Paulo viu que esses crentes não eram normais, as outras igrejas perguntavam, por que eles têm e nós não temos? Aí Paulo escreveu o capítulo 2, versículo 9 da primeira carta aos Coríntios. Aquilo que os olhos não viram. Esquizofrenia. Aquilo que os ouvidos não ouviram. Esquizofrenia. Aquilo que não subiu ao coração, palco dos sentimentos. Esquizofrenia. Aquilo que ninguém sentiu. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem uma pergunta que não quer calar na vida de um crente que está na igreja há anos. Roberto, me dê o seu melhor aí. Por que você começou com aquele mesmo irmão, naquele mesmo ano, aceitou Jesus no mesmo culto? Ouviu o mesmo pregador, leu a mesma Bíblia, cantou os mesmos hinos, foi nos mesmos congressos. Por que aquele irmão voou e você está se arrastando? Por quê? Aí os céticos ou os lógicos vão dizer, é simples, pastor, porque Deus escolheu aquele que voou e não escolheu aquele que ficou. Simples assim. Você está errado. A questão da chamada para o ministério não depende de lá. De lá depende a chamada da salvação. A chamada para o ministério depende daqui. Eu tenho 3 filhas. Karen, Kathleen e Camille. Eu as amo de igual forma. Morreria por elas, talvez mataria por elas. Mas quem passa 24 horas comigo, ou um dia na minha casa, ou agora que eu estou aqui com as crianças passeando, se ficarem perto de mim, no final do dia vão dizer assim, o senhor gosta mais da pequenininha, né? Da rapinha do tacho, da Camille, né? E eu sou obrigado a sentar com a pessoa e explicar. Eu falei, não, você está errado, não sou eu que gosto mais dela. E a pessoa briga comigo, não, é porque o senhor fica mais perto dela, o senhor dá mais atenção para ela, o senhor conversa mais com ela. Eu digo, não, é o inverso. Eu tenho 3. É ela que fica mais perto de mim. É ela que fica me abraçando toda hora. As outras fazem, mas são na delas. A Karen tem 19 e a adolescente está naquela fase que só Deus para guardar. A Kathleen tem 13 e está começando a entrar naquela fase, só Jesus na causa. Mas a Camille, a de 12, ela é diferente. Se ela entrar aqui dentro, em 5 minutos ela conquista a igreja inteira. Esses dias eu estava terminando um culto na igreja, a igreja de mãos erguidas para cima, puxaram meu paletó e eu olhei Camille. Falei, o que você quer, filha? Falei, deixa eu dar a bênção apostólica. Mas já quer dividir o ministério? Calma, calma, filha, dá um tempinho. Um dia eu cheguei em casa, cansado de viagem, joguei minha mala no chão. Lá vem a Camille correndo, que ela veio, trombou com a minha perna, agarrou a minha perna, me deu um beijo e ajoelhou no chão. Eu assustei, falei, que foi, filha? Ela ficou de 4 no chão, olhou para mim com aqueles olhos desse tamanho e disse assim, miau. O que é isso, Camille? Ah, eu sou seu gatinho, papai. Se esfregou de lá para cá. Eu arrumei um problema nesse dia, pergunte por quê. Todo dia que a Camille faz uma arte, ela é levada da breca. As outras 2 são movidas a pilha Rayovac. A Camille é pilha alcalina.
Toda vez que ela faz uma arte, uma peraltice, eu grito com ela, Camila, ela se joga no chão e faz miau. Não consigo ficar bravo. Hoje mesmo, ela quebrou o celular, acabei de comprar um celular para ela, falei para o pastor, arrebentou o celular, subiu aqui a ver, porque eu sou filho de português com espanhol, só Jesus na causa. Fiquei bravo, dei uma bronca nela, daqui a pouco vem ela, me abraça de cá, me beija de lá, mas me ganhou de novo. Não sou eu que procuro mais ela, é ela que me procura. Tem um Deus aqui nessa igreja, que é o mesmo meu. Ele salvou a mim, salvou você também. Ele me deu dons para pregar como deu aos senhores. Mas por que alguns de nós parece que ele escuta mais? Ou será que só eu tenho uma irmã de oração para quem eu ligo na hora que eu estou no vento e no vale? Será que só eu conheço um profeta? Quando o negócio está perto do profeta, entra aí na brecha, porque o negócio... Por que a gente liga sempre para alguém? Geralmente a gente não lembra dessas pessoas na hora da festa. A gente não lembra dessas pessoas para passear. Mas na hora do vale, é dessa pessoa que a gente lembra. Por quê? Não é que Deus escolheu ela. Ela escolheu Deus. O que faz um culto ser diferente, com glória, com gritos, com aplausos, não é essa história, não. Estamos hoje no novo mover. Não é nada de mover. Não, pastor, é que eu era ignorante no Brasil. Lá eu não sabia nem ler, nem escrever. Aqui não, aqui a gente está mais para frente. Agora eu falo até 2 idiomas. Pastor, eu amadureci na América. Amadureceu uma vírgula. Você enferrujou. Você deixou que algum tipo de espírito maligno entrasse em você e roubasse a chama do fervor do espírito. Eu prego e sinto que aqui dentro tem pessoas que já subiram um monte, oraram, fizeram loucuras em cultos. Se as pessoas te vissem como você era antes, agora vão dizer, o que aconteceu? Morreu? Eu sei que viver aqui não é fácil. Eu sei que suportar o peso da luta longe da família não é fácil. Eu sei que ser testado nesse país não é fácil. Mas você não pode se deixar vencer por isso. Você tem uma promessa. Senão não estaria aqui nesse país. Ou você acha mesmo que Deus te trouxe aqui só para você ser a melhor líder de house clean desse país? Ou você acha mesmo que Deus trouxe aqui só para você colocar pedra nas calçadas de brick? Você acha que Deus trouxe aqui só para ser chefe do McDonald's? Deus tem muito mais para você. Eu não estou falando de um Deus com D minúsculo lá do Egito. Eu estou falando do Deus de Israel. Ele pode te erguer de uma maneira que você nunca sonhou antes. Nós estamos desvanecendo. Eu vi que hoje a irmã que estava orando, liderando a oração no início. Eu dobrei meu joelho, fiquei orando, daqui a pouco eu olhei para cima e vi uns ajoelhados, outros sentados, braços cruzados, olhando o relógio, para ver que hora que começa o culto. Como é que Deus pode operar no nosso meio, gente? Seja sincero consigo mesmo. Como é que Deus pode fazer alguma coisa conosco, se nós não fazemos nada? Se a gente entra aqui dentro como um miserável que caiu de uma mudança, senta aqui e vai, manda, Senhor, manda tudo. Não é primeiro vem a nós. Primeiro o reino. Quer ver a glória do Senhor? Tem um preço. Tinha gente no átrio que queria ir para o lugar santo. Moisés disse, estuda mais 12 anos. E teve gente que ia. E esses deixavam de ser levitas para aos 30 anos ser consagrado a sacerdote. Aí o sacerdote, ele passava pelo alpendre, onde tinha milhares. Passava pelo átrio, onde tinha centenas, porque já tinha um filtro. Estudar 13 anos para chegar no átrio, ninguém queria. Mas o grupo que ia. Então eram milhares de levitas no alpendre. Centenas no átrio. Dessas centenas, só algumas dezenas queriam entrar no lugar santo. Quando entravam no lugar santo, eles se perdiam na glória. O primeiro presente que eles recebiam era uma tal de espevitadeira. Dá para falar essa palavra comigo? Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo, né? Espevitadeira.
Que negócio é esse, pastor? Quando eu morava lá na Vila Tatu, minha mãe ficava sempre falando, não, quando passar o homem do gás, você escuta se ele vai gritar, olha a agulha. E quando ele gritava agulha, eu chamava, mãe, o homem da agulha está aí. Aí minha mãe corria lá e chamava, moço, eu quero uma agulha. E aí eles vendiam uma agulha para desentupir o bocal do fogareiro. Alguém lembra disso no Brasil? Não? O fogão caía óleo onde cai a chama, ia tapando os buraquinhos. É igual um chuveiro quando vai entupindo. Você compra da loja, chove, o jato vem com força. Daqui a pouco vai entupindo um, entupindo o outro, por causa do cloro. Aí de vez em quando você tem que ir lá e limpar aqueles buraquinhos. Isso era para desentupir o fogão. A espevitadeira era um negócio parecido com esse. Só que não era para desentupir fogão. A primeira ordem de um sacerdote, ao entrar dentro do lugar santo, era andar em linha reta. Porque à esquerda estavam altares de sacrifício, à direita a mesa do pão da proposição. Mas ele tinha que andar em linha reta, porque lá na frente, entre o lugar santo e o santo dos santos, tinha um véu, que de véu não tinha nada, pesava 1 tonelada. E antes daquele véu, tinha uma mesa e em cima dela havia um menorá. Um castiçal de 7 braços. O que tinha dentro daqueles castiçais era óleo de oliveira batida, azeite batido. O azeite batido virava espuma. A primeira lâmpadazinha foi Deus que acendeu. Aí o sacerdote tinha que pegar a lâmpada com o fogo de cá e jogar para cá até acender tudo. Todos os dias, quando ele chegava lá, antes das 6 da manhã, ele subia em linha reta, passava pelo átrio primeiro, tomava um banho e entrava. Ia lá na frente, tirava a espevitadeira da cintura. E às vezes tinha apagado 1, 2, 3. Eu li livros que dizem que chegaram a apagar 6 lâmpadas. Isso dava um desespero neles, por causa da noite fria, por causa do azeite que ia endurecendo. Aí o sacerdote tirava aquela espevitadeira da cintura e fincava naquela canaleta que estava entupida. E quando ele puxava de uma vez, o óleo espirrava. Ele espirrava no de cá e o fogo daqui pegava no de cá. Ele ia fazendo isso até incendiar as 7 lâmpadas. Oh Deus, manda sacerdotes. Caia sobre nós esta noite esta unção sacerdotal. Que Deus entregue na sua mão uma espevitadeira nessa noite, para desentupir os bocais que estão entupidos. O bocal onde fluía a profecia, a interpretação de línguas. Eu creio que Deus ainda tem isso para dar. Quem crê que Deus ainda tem isso para dar? Quem dera Deus te desse isso nessa noite, e você pudesse desentupindo essas canaletas e se incendiasse tudo de uma vez. Depois que ele fazia isso, ele guardava aqui a espevitadeira e pegava uma vassoura, ia lá na mesa, ia lá no altar onde haviam sido sacrificados animais, e ele ia tirando as cinzas. Diga para o seu irmão, precisamos tirar as cinzas. Tem algum mineiro aqui? Oxi. Roberto, você está dormindo aí? Que o pessoal está rindo de você. Ele consegue tocar dormindo, gente. É um dom que ele tem. Deus estava gravando um programa de televisão e ele foi fazer o fundo musical com violão. Era 4 da manhã. Daqui a pouco parou o fundo musical e eu olhei de seus lá e ele estava tocando. Eu falei, mas como não tem som? Eu olhei, ele estava dormindo, mas a mão estava assim, lá embaixo. Um dom maligno, estão expulsando ele. Eu estava lá em Minas Gerais, na fazenda do irmão lá, que depois do culto me levou. Ele fez um arroz no suã. No glória. Terra, é hoje, Jesus. Aí, de noite, me deu uma sede, que eu acho que estava muito salgado aquele trem. Eu fui na ponta dos pés na cozinha, e a cozinha dele tinha um fogão a lenha, onde a mulher dele fez o arroz com suã. E eu escorei na geladeira, estou bebendo água, olhei para o fogão, irmãos, de repente um trem mexeu lá dentro, que saiu aquela cinza pelo buraquinho do fogareiro. Quando fez, tuf, eu perdi a força nas pernas. Eu fui falar, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o sangue de Genésio não presta para nada. Foi uma tristeza. Me travei todo. Eu falei, Senhor, que é isso? Eu achei que era Satanás, né? Pentecostal, acho que tudo é demônio. Só que eu tentei andar, mas a perna não obedeceu. Daqui a pouco, saltou de dentro do fogo um gato. O gato endemoniado. Do jeito que ele pulou, ele saiu correndo. Aí no dia seguinte, na hora do café da manhã, o irmão falou, e aí pastor, gostou da noite? Foi, mais ou menos. Mas por quê? Eu fui beber água aqui nesse negócio, apareceu um gato aí dentro. É o Xaninha. É o Xaninha, o Satanás. Eu falei, esse gato não tem um outro lugar para, tem que dormir dentro do fogão a lenha.
Falou, não, pastor, que as noites aqui no sítio é frio. Aí quando a brasa apaga, ele junta as cinzas e se aninha no meio das cinzas. E o corpo dele absorve o resto do calor que existia lá dentro, pastor. Até acabar o calor, ele fica lá dentro. E eu saí dali, fui para o quarto, falei, Jesus, me dá uma mensagem para hoje à noite. O Senhor Jesus disse, já te dei a mensagem. Oxaninho. Mas que raio de mensagem é essa? Eu disse, ora, fale para o meu povo que tem muito gato se aninhando no meio dos altares, sugando o restinho do fogo que existe, transformando tudo em cinza. Nessa noite o Senhor vai tirar as cinzas. Vai vir lenha fresca, ou melhor, lenha seca, mas pronta para pegar fogo. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Parece que está tudo bem, né? Passamos pelo átrio, onde tem milhares, passamos pelo alpendre, onde tem milhares, passamos pelo átrio, onde tem centenas, chegamos num lugar santo, onde tem dezenas. E quando o cidadão chegava ali, ele era o top. Eu sou o sacerdote de Israel. Mas toda vez que ele vinha aqui acender a lâmpada, ou apagar a lâmpada, ou fazer o que tinha que fazer, ele olhava naquele véu e vinha uma coisa na mente dele: o que que tem aí atrás? Aí ele gritava: Moisés, como é que faz para ir no Santo dos Santos? Aí Moisés dizia: tem que estudar mais 15 anos. Porque só entrava atrás do véu do templo com 45 anos de idade. E o ministério sacerdotal terminava aos 50. Só 5 anos o homem podia ser um sumo sacerdote. Qual o nome? Então vê com o seu irmão se ele decorou: levita, levita mor, sacerdote e sumo sacerdote. E quem era esse tal de sumo sacerdote? Esse era o cara. Uma vez por ano esse cidadão colocava uma roupa diferente. Uma estola sacerdotal branca por baixo, uma roupa colorida por cima. Nas pontas dessa roupa colorida haviam campainhas e romãs. Cada vez que ele se mexia, batendo, ia fazendo barulho. Blém, 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 blém. Esse homem usava na cabeça uma mitra. A mitra era um turbante que tapava a orelha, o pescoço, e ficava alto. E aqui vinha escrito: santidade ao Senhor. Esse homem tinha que ter 45 anos e não era à toa. Porque aos 45 anos, sem nunca ter cortado a barba dele crescia rente aos olhos. A mitra tapava até os supercílios. A única parte do corpo do sacerdote que ficava visível era o seu nariz e a boca. O resto do corpo era toda coberta. As mãos tinham que ser cobertas com sangue. Para entrar lá atrás, amarrava uma corda na cintura dele. E quando menino na Assembleia de Deus me ensinaram que aquela corda era para caso ele morresse lá dentro. Ninguém podia entrar lá, então ele tinha que ser arrastado. Descobri depois que isso é conversa fiada. Pergunte por quê? Nenhum sumo sacerdote morreu até hoje na história. E segundo, eles tinham que montar e desmontar. Para montar e desmontar, tinha que entrar lá dentro. Então não era isso. A corda era para outra coisa. Que eu queria que Jesus colocasse uma corda em você hoje também. Eu já vou explicar. Esse cidadão, uma vez por ano, com a mão cheia de sangue, o corpo todo fechado. Mais uma coisa que ele tinha, que poucas pessoas percebem. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como o óleo precioso que desce sobre a barba de... o primeiro sumo sacerdote. A barba do sacerdote era untada com óleo todos os dias. Imagine você ungir a sua barba durante 15 anos. A barba era empastada, era colada. Então aquele óleo não era só para estética do cheiro. Aquilo era uma proteção. Protegia o rosto, a boca, o queixo e o pescoço. Vocês já vão entender o motivo. Quando esse homem era amarrado numa corda, os sacerdotes iam dando corda, abriam o véu do templo assim, para não olharem lá dentro, e ele entrava lá dentro. Ao entrar, os sacerdotes do lado de fora, que estavam no lugar santo, iam dando corda. Iam dando corda como? No barulho
conforme ele andando ia bater nas campainhas nas romãs. Ao entrar atrás do véu do templo, só havia uma coisa lá: a Arca da Aliança. Em cima da arca, o propiciatório. Em cima do propiciatório, 2 querubins que ficavam com as asas sobrepostas uma à outra. E já já você vai entender o motivo. O sumo sacerdote, com as mãos untadas em sangue, sangue de um animal puro e inocente, ele passava o sangue nas 4 pontas da arca, que chamava-se propiciatório, era uma tampa toda de ouro. Ao fazer isso, ele se inclinava e dava 7 passos para trás. Ao dar esses 7 passos para trás, fazia-se silêncio, as campainhas não batiam mais as romãs. Ele se inclinava, os sacerdotes que estavam no lugar santo percebiam que o barulho parou, olhavam a corda não mais se movia, eles se ajoelhavam no lugar santo. Os levitas do átrio viam esses sacerdotes no lugar santo ajoelhavam no átrio. Os levitas que estavam no alpendre viam os levitas do átrio ajoelhados e se ajoelhavam no alpendre. Todo Israel, uma vez por ano, se reunia ali. Ao verem os levitas ajoelhados ao redor do alpendre, a nação inteira se ajoelhava. 5 milhões de judeus chegaram a ficar ajoelhados. Só um ficava em pé: o sumo sacerdote. Ao ficar em pé, com as roupas coloridas, não apenas as roupas coloridas, um peitoril sobre o seu peito com 12 pedras preciosas, 6 pedras no ombro esquerdo, 6 pedras no ombro direito. Tudo nele tinha que reluzir, tudo nele tinha que refletir. E você já vai entender o motivo. 7 passos para trás. Quando isso acontecia, o dia do Yom Kippur, o dia do grande perdão, quando todos estavam ajoelhados, Deus do alto do céu se enxergava. Ele vinha sentado nas asas dos querubins, coberto por uma nuvem. Essa nuvem se chamava Shekinah. A nuvem voava sobre o alpendre, mas não parava. Voava sobre o átrio, mas não parava. Sobre o lugar santo, e não parava. Ela parava em cima do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Deus olhava aos querubins e dizia: vocês sustentam o meu trono celeste. Não preciso de vocês agora, porque agora eu tenho querubins de ouro na terra. Deus saía das asas do querubim de verdade e sentava em cima das asas dos querubins de ouro. A Arca da Aliança é o altar, é o trono de Deus. Uma vez, Deus assentado em cima das asas, antes de olhar para o sumo sacerdote, Deus inclinava o rosto por 4 vezes, 2 à esquerda e 2 à direita, para sentir o perfume do sangue, saber se era puro, se era de um animal perfeito, se era de um animal inocente. Quando Deus percebia que o sacrifício era perfeito, Deus olhava o sumo sacerdote. Alguém já leu sobre o sumo sacerdote na Bíblia? Ele não podia ser defeituoso. A orelha não podia ter defeito. O nariz não podia ter defeito. Não se escandalize. A Bíblia diz que nem os testículos do sumo sacerdote podiam ter defeito. As pernas não podiam ter defeito. Eu estudei parte por parte. E eu poderia aqui passar horas pregando só sobre as partes do corpo. Mas tem uma que me chama a atenção, porque todo mundo já ouviu a história, mas ninguém sabe o motivo. Alguém se lembra da noite que Jesus foi traído? Quando ele foi preso? Antes de ser preso, um soldado do sumo sacerdote estava olhando para Pedro, e os dois saíram no tapa. E Pedro arrancou uma espada e deu no pescoço do homem. O homem era bom, tinha reflexo, tirou o rosto e arrancou a orelha dele. Quem se lembra dessa história? Por que Jesus catou a orelha dele? Olha que coisa linda. Porque naquele momento Jesus foi pegar a orelha do homem e colar de novo. Você vai descobrir que aquele soldado era um soldado do sumo sacerdote. Na verdade não era soldado, era um guarda, era um levita do templo, que sob a ordem do sumo sacerdote Anás e de Caifás, foi lá prender Jesus. Como todo levita, ele se espelhava no sumo sacerdote dele. O sumo sacerdote diz: vá prender aquele homem porque ele é um infiel. Ele foi, segundo a palavra do seu sumo sacerdote. O sonho de todo levita, pelo menos desse que era fiel ao sumo sacerdote, era um dia ser sumo sacerdote também.
Só que quando Pedro bateu a espada na orelha dele, e a orelha caiu no chão, não caiu só a orelha, caiu o sonho dele. Porque para ser sumo sacerdote, a orelha tinha que ser perfeita. Jesus olhou para o coração daquele levita e viu que ele não estava ali porque ele queria. Foi a maneira de Jesus dizer assim: ninguém perde o ministério quando me segue. Jesus foi lá e catou a orelha dele. Jesus não catou só a orelha, Jesus catou o ministério dele. Jesus catou o sonho dele. Jesus pegou tudo que estava morrendo para ele e colocou no lugar. É o que Jesus vai fazer com você nessa noite aqui nesse lugar. Agora que o homem está olhado, observado dos pés à cabeça, Deus olhava para ele e dizia: avisa ao meu povo que haverá paz, saúde e prosperidade nesse ano que entra. Isso era em fração de segundos. O mesmo Deus que desceu, subiu. Agora vem a parte bonita. Por que o sumo sacerdote se vestia tanto? Por que tanta coisa colorida? Por que tanta coisa com pedra preciosa? Por que tanta coisa tecida em ouro? Por que a mão dele tinha que ficar tapada com vermelho? Por que a barba dele tinha que ser untada com óleo? Tudo isso era uma mensagem subliminar para aqueles que almejam o episcopado. Tudo que havia no sacerdote fazia com que a glória de Deus, porque quando Deus descia, a glória dele descia junto. A glória de Deus batia no sumo sacerdote, mas não ficava. Batia, e do jeito que batia nas pedras, as pedras refletiam a glória de volta. Como ele estava inclinado, a glória batia nas pedras, os ombros, e voltava para ele. Como batia na cor branca, a cor branca não retém a luz, ela devolve. Era a maneira de Deus dizer: você chegou até aqui, você é o melhor de todos. Você é diferente de todos. Mas mesmo esta glória eu não te dou. Eu revelo ela para você, mas você tem que me devolver ela. Maldito é o homem que acha que é dono de alguma coisa dentro de uma chamada divina. E infeliz é aquele que estriba em cima do seu talento de tocar, de cantar, até de pregar. Pior é quando ele chega num tempo de dizer assim: se eu não for, não tem culto. Se eu não tocar, não tem música. Se eu não pregar, a igreja acaba. Deixa eu te dar um recado. Essa igreja tem dono. E o dono dessa igreja está sentado entre os querubins esta noite. E os serafins estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E tampa está ficando cheio da minha glória. Termina aqui. Quando Deus descia, refletia a sua glória e falava, quando Deus ia embora, o sumo sacerdote caía em si. Alguém já teve uma emoção muito forte aqui? Daquelas assim de coração quase parado, deixar cair um prato no chão. No Brasil tem gente que morre quando tem o campeonato mineiro. Porque é uma emoção muito forte. Imagine você saber que você é o único ser humano do mundo com quem Deus conversa. Que você tem uma mensagem de prosperidade, saúde e paz para todo o seu povo. Quando Deus descia, o sacerdote ficava em pé, mas quando Deus subia, o sacerdote tinha uma emoção forte. O corpo dele começava a tremer. Quando o corpo dele começava a tremer, as campainhas começavam a bater nas romãs. Ao bater nas romãs, os sacerdotes que estão no lugar santo, eles abrem os olhos e dizem assim: ele já está tremendo, já está na hora. Quando olha para a corda está balançando. O homem não dá conta de andar. Aí os sacerdotes que estão no lugar santo são obrigados a puxar o homem. Ele vem andando em transe. Ele vem daquele jeito que eu queria que Jesus te deixasse hoje. Sabe aquele jeito de Jesus, daquela maneira como Jesus te pegou? Você lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Eu não sei você, mas eu quando fui batizado com o Espírito Santo, eu entrei debaixo do banco da igreja. Para me tirar debaixo do banco da igreja foi um Deus os acuda. Eu não conseguia falar mais a língua portuguesa, porque era uma glória indizível.
O sumo sacerdote vinha debaixo dessa glória. Ele tinha que ser arrastado. E por onde ele passava, ia incendiando com temor todos os homens. Até que colocavam ele no alpendre. E no alpendre ele estendia a mão e dizia a Israel: assim diz o Senhor, este ano será um ano de prosperidade, será um ano de paz, e haverá saúde entre o meu povo. Alguém recebe essa profecia? Porque eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. E assim se conclui a mensagem. Resumo da mensagem. Eu estou pregando para os levitas que estão em Tampa. Todos os que estão aqui são levitas. Ou levita por nascimento, ou levita por vocação, porque todos são especiais para o Senhor. Todos os que estão aqui podem chegar no alpendre. Por isso estão todos sentados na igreja. Mas só alguns podem chegar no átrio. O número vai diminuindo quando se fala de entrar no lugar santo. E para chegar no Santo dos Santos, só Jesus na causa. A Igreja Católica vem há mais de 15 anos passando por um problema. Não tem mais meninos querendo ser padres. Os mosteiros estão vazios. Papa Francisco tem feito mudanças na igreja para tentar atrair pessoas para darem seguimento ao apostolado católico. Não está diferente no nosso meio. Nossos filhos querem ser igual Ronaldinho Gaúcho. Nossas filhas no Brasil querem ser uma mistura de Angelina Jolie com Naomi Campbell. Nossos levitas querem cantar igual Justin Bieber. Nossas meninas querem dançar na igreja como se baila a Shakira. Nossas mensagens são fabricadas em forno micro-ondas, feitas às pressas, em 5 minutos, porque os crentes têm mais coisas para fazer em casa. Uma mensagem como essa de hoje, cumprida, a maioria está ficando aqui porque são educados, senão já tinham ido embora. É preciso acontecer algo urgente. Se não acontecer algo urgente, não haverá amanhã. Se Deus não fizer algo hoje, eu não sei onde nós vamos parar. E o que eu faço aqui hoje é um apelo. Estou vendo um garoto ali atrás? É seu filho? Esse que está aí, esse bonitão aí? É seu filho? É seu filho? Qual o nome dele? Victor? O Victor tem coragem de vir aqui? Pode vir aqui, Victor? Isso, chega aqui. Bonitão, hein? Meu Deus, eu achei que ele era pequenininho. Você vai ter que ficar aqui embaixo mesmo, porque o que eu ia fazer não dá. Qual a sua idade? 16. Eu comecei a pregar com 13. A minha geração aguenta qualquer coisa. Pode cair o mundo. Pode cair pastor, pode desgraçar, pode acontecer a miséria que for. A minha geração aguenta qualquer coisa. Pergunte por quê? Porque os nossos pés estão fincados numa rocha. Eu vi coisas. Eu ouvi coisas. Eu senti coisas desde a minha infância até hoje. Eu sei que Deus é real. Eu era um menino que cortava cana. Apanhava laranja, algodão e café. No meio de um caminhão de pau de arara. Mas lá na igrejinha pequena, tinha umas irmãzinhas que diziam assim: se você buscar Jesus, meu filho, Ele pode te colocar para pregar para príncipes. Hoje, além de ser pregador, já preguei em quase 80 países do mundo. No Brasil, acho que eu sou o único pregador que tem o número de quase 17 milhões de DVDs esparramados
por todo mundo. Mensagens dubladas em inglês e espanhol. Escrevi 20 livros. E sou deputado federal. E virei o Brasil do avesso como deputado federal. E fui o responsável, para a honra e glória de Jesus, de elegermos esse ano que passou a bancada mais conservadora da história do Brasil. Porque todo mundo pegou uma carona na luta do Feliciano e colocaram a família em primeiro lugar. Os progressistas estão desesperados, dizendo assim, o Brasil vai recuar. Mas alguém teve que pagar um preço por isso. Jesus teve que levantar um sacerdote para isso. Eu aguento. Victor. E o Victor? Com 16 anos. Morando nesse país que já foi referência. Pode me abraçar? Você tem vergonha disso? Com as duas mãos. Vem cá. Ele tem idade para ser meu filho. E eu fico emocionado porque com a idade dele eu sabia o que eu queria na igreja. Com a idade dele eu não ia para shopping, eu não ia para jogar bola, eu não ficava com videogame. Eu ia para a igreja orar. Passava madrugadas orando. Ia para a escola dominical. Depois cantavam os hinos com a juventude. A gente evangelizava entregando folheto. Eu sabia o que eu queria. Eu aguento. Mas e o Vitor? E a geração dele? E minhas filhas? Porque quando você vê, você tem a experiência que nós tivemos, você aguenta. Mas e eles? Incline a sua cabeça. Meu Deus. Não, Senhor, eu não sou saudosista. Não é ser saudosista, Senhor. É que as coisas estão perdendo sentido. Muda a sua igreja, Senhor. Porque eu acho que todos nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nossa história nessa noite, Senhor. Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar